Olá, meu irmão, minha irmã. Com muito grande fraternidade quero saudá-lo, quero saudá-la. E aqui nos encontramos para o 34º domingo do tempo comum, mas de maneira melhor explicitada. É o último domingo do ano litúrgico. É também a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E o texto é de João, texto para esse dia, para esse domingo liturgicamente solene, é João capítulo 18, versículos 33 a 38. Vamos à leitura. Cristo, Rei do Universo. Vamos ouvir frases do diálogo de Jesus com Pilatos, lá em Jerusalém, no contexto do julgamento do Senhor. E o assunto aflorado foi o da realeza, rei. Em que sentido Jesus é rei? Então Pilatos, é o domingo 21 de novembro. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou o rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: Não encontro nele nenhum motivo para a condenação. É este, meu irmão, minha irmã, o texto da palavra deste domingo da solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Esta solenidade de Cristo, Rei do Universo, foi promulgada pelo Papa, se não erro, Pio XI, lá pelo ano 1921 a 22. Após a Primeira Guerra Mundial, estavam surgindo muitos nacionalismos e muitos líderes que se pretendiam, se viam, se reconheciam ou assim se consideravam de alguma maneira uma espécie de príncipes quase messiânicos, que estavam a se preparar por considerarem-se herdeiros de muito poder, estavam quase a preparar uma grande efervescência para já uma Segunda Guerra Mundial. A França, a Alemanha, também a Rússia já tinha seus sistemas comunistas e cada um desses com seus pendores ideológicos e suas pretensões de grandeza. Um pretendendo ser superior aos outros.
culminou com a Segunda Guerra. Pio XI então proclamou esta solenidade para ajudar os cristãos a compreenderem que o único rei que de fato tem a soberania sobre a história é Jesus Cristo, um rei sem armas, sem tronos equiparáveis aos tronos dos poderosos. Mas vamos tentar compreender o diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos entrou novamente no pretório. Pretório era o palácio onde ele residia e também se assentava no seu trono para governar. Pilatos, segundo a história, era um homem cruel, mandara assassinar muita gente, indiferente, pouco preocupado com a justiça, com fama de corrupto, de facilmente acolher e aceitar subornos, enfim. Mas aí está o governador romano, ele, Pilatos, da região da Palestina. Tu és rei dos judeus? A pergunta tem um caráter mais político do que de outro horizonte de sentido. Pilatos, o governador da Palestina, se apresentasse com o título de rei dos judeus, estaria a concorrer com o poder de César. Seria considerado um revolucionário político e, como tal, teria que se submeter ao imperador e talvez, inclusive, ser condenado. Era o comum para a época. És rei dos judeus? A pergunta. E Jesus responde com outra pergunta. Falas assim por ti mesmo ou outros disseram isso de mim? Em outras palavras, esse título que apresentas é convicção sua, Pilatos? Ou outros apresentaram-me com esse título porque querem denunciar-me? Quase a dizer, em qual sentido? E aí a resposta, sou por acaso judeu? Para Pilatos pouco interessava a identidade de Jesus, judaica ou não, e se tinha alguma pretensão religiosa. Quase a dizer, não me interesso por questões de fundo religioso. E a resposta de Jesus, meu reino não é deste mundo. Uma resposta assim parece falar de uma realidade e de um mundo suprahistórico, acima da história ou fora da história. Não é essa a pretensão de Jesus, segundo a compreensão do evangelista. O reino desse mundo tem súditos, tem soldados, tem tronos, tem cortes, tem poder, tem toda uma estruturação política de domínio e de comando. Não, esse tipo de realeza não me incumbe. Mas meu reino não é daqui. Interessante. Não é daqui no sentido de não pertencer aos critérios mundanos de realeza. Mas é daqui enquanto ele é o sinal vivo de Deus que quer se apresentar como rei do universo. Não um rei que domina e tiraniza, mas alguém que exerce a sua realeza segundo critérios de bondade misericordiosa. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, a última ação de Jesus, antes de ser levado e julgado, foi o lava-pés. Ele exerce a sua realeza rebaixando-se a um grau de servo. Uma realeza cujo grande coroamento não é nenhum triunfo de onipotência poderosa, mas a do servo que, porque ama, também se aproxima com o gesto. Naquela época, lavar os pés um do outro significava ter
apreço, ter amizade, ter um elevado senso de fraternidade. Quando uma pessoa visitava outra, se era bem-vindo ou bem-vinda, o menor dos servos ou o filho mais novo lavava os pés da visita para dizer, simbolicamente, é bem-vindo. Nós dizemos, entra, senta, quer um cafezinho? Ou coisa parecida. Aquela época era o lava-pés. Se fosse uma pessoa muito importante, a esposa do dono da casa lavava os pés. Mas se fosse muito querida esta visita, era o dono da casa lavar os pés. A última ação de Jesus antes de estar no interrogatório de Pilatos fora exatamente ter lavado os pés dos seus. Sua realeza não é deste mundo, no sentido de se fazer servo, que por amar e querer bem, despoja-se de poderes para não triunfar com seus domínios ou triunfos, mas para comunicar em que grau de intensidade e de profundidade a realeza tinha um sentido de amizade que construía relações de reciprocidade e de entrega. Não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, os critérios seriam os critérios humanos de poder. Se não é daqui, é rei sim. Como respondeu a Pilatos, de fato tu a dizes, a realeza de quem nunca disse, sou o rei, mas que veio trazer o reino de Deus. De fato, é só observar Pilatos. Então tu és rei? Agora não é mais rei dos judeus, é só rei. E Jesus, sim, tu o dizes, sou rei. Um rei que não tem nenhum, que se despoja de quaisquer formas de dominar, mas que assume e integra e encarna em si mesmo o modo de Deus ser rei. Um rei que, porque ama, se faz servo. Este é o Cristo Rei, Rei do Universo. Meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da nossa leitura orante. Se na primeira se explicava, vamos agora orar. Tanto a leitura quanto a explicação estavam orientados a predispor esses momentos orantes. Como é a oração, como não é hermenêutica, como não se trata de defender ideias, mas de tentar compreender o que o Senhor quis dizer e o que vale para nós as palavras de Jesus, apresentadas no diálogo com Pilatos, como é isso que queremos fazer, para que a narrativa inspire nossa oração. Então vamos nos predispor justamente a disposições, a comportamentos, a expressões orantes. Vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente. Façamos isso uma vez, outra vez. Isso. E agora vamos pedir que o Espírito Santo venha participar desta nossa oração, que seja Ele a inspirar nossas disposições interiores,
que não seja um exercício mental, mas que seja sim um cultivo interior, cuja grande meta e busca é um encontro com o Senhor na palavra que Ele pronuncia e que a Bíblia a consigna. Vamos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Fazei-nos dóceis, Espírito de Deus, à verdade amorosa de Jesus Cristo, receptivos à sua palavra e, ao mesmo tempo, discípulos das suas escolhas, as escolhas do Filho de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, vamos tentar nos colocar lá naquele cenário. Pilatos, com todo o seu séquito, sua equipe de assessores, e Jesus já tinha sido flagelado, estava provavelmente algemado ou algo parecido. Aquele tempo está diante de Pilatos. Pilatos representa lá em Jerusalém o poder, a força, a magnificência e ao mesmo tempo a tirania do grande e poderoso César Augusto. Vamos imaginar Pilatos a olhar para Jesus. Tu és rei dos judeus? E Jesus, vamos tentar ouvir, vê-lo, responder a Pilatos. Falas assim, por ti mesmo ou outros? Vamos tentar observar as reações deste procurador romano. Poderoso, prepotente, cruel. Por muito poucos motivos ele mandava trucidar, executar pessoas. Custava-lhe pouco decidir pela morte. Mas lá está ele, com aquele olhar de superioridade dominadora. Falas isso por ti mesmo? A resposta de Jesus. E ele, quase a dizer que que interesse tenho eu, Pilatos, com as questões religiosas de vocês, judeus? Entregaram-te a mim e agora estás aqui. E aí, tentemos observar Jesus a responder a Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Mundo, naquele tempo, ou no Evangelho, no quarto Evangelho, era aquela parte da história humana e da humanidade que rejeitava o modo de Deus se apresentar, na humildade de Jesus. Se o meu reino fosse desse tipo, estaríamos em guerra, Pilatos. Meu reino não é daqui. Vamos tentar imaginar aquele senhor, governador cruel, altissonante, cheio de proeminências, cheio de egocentricidades,
quem sabe até ridicularizando. Mas então tu és rei. E Jesus, nasci para dar testemunho da verdade. Vamos tentar ver Jesus a repetir verdade no Evangelho de João, é equivalente de amor, para dar testemunho do amor de Deus. Sou o rei, para falar de um Deus amoroso. Não é nenhum perigo a Pilatos e nem a César. Não é revolucionário no sentido das revoluções de tipo militaresco ou político. Mas sou o rei, para dar testemunho da verdade. E olha a pergunta ridicularizante e irônica. O que é a verdade? Agora vamos nos colocar lá, com Pilatos, contemplando Jesus, observando os movimentos, quer de Pilatos, quer de Jesus. Que a nossa imaginação nos leve até lá. Tu és rei. Podemos imaginar nós também querendo perguntar ao Senhor Jesus, és rei? E Ele quer dizer, sim, sou um rei. Mas não enuncia outra palavra senão apenas esta. Está a dizer a nós. Porém, quer nos recordar, olhando para nós, para cada um de nós, que estamos lá naquele cenário, a última cena, as últimas expressões concretas e dialogadas de Jesus foi o lava-pés com todo o discurso de despedida. Ele estava de avental. É rei. Tem avental. Lava os pés. Talvez tenha olhado no rosto de cada um daqueles 12. Agora está só. Eles não conseguiram acompanhá-lo e tiveram medo. Lá está, com uma multidão que quer condená-lo, e estamos a contemplá-lo diante de Pilatos, mas como se ele estivesse a olhar a mim. E ele a me perguntar se eu aceito que ele seja rei naquela linguagem que ele está a mostrar a Pilatos. Não ameaça ninguém, não enfrenta inimigos, não quer confrontos, busca a paz. Um pouco antes, Pedro apelara para a espada e Jesus lhe dissera, desarma-te, Pedro. Talvez queira o próprio Senhor dizer a mim, olhando para mim, desarma-te. Por que queres te defender? Acolhe. Talvez o Senhor queira dizer, sim, a mim Ele quer falar, sou o rei. Vim para este mundo, para a realeza de Deus. Ele me olha. Não vim trazer nenhuma realeza que domine alguém, mas que sirva e que se faça, e que nesta realeza quero me fazer servo. Aceitas-me assim? Talvez o Senhor queira me dizer justamente isso. Tu me aceitas? Aceitas ser discípulo de alguém que se despoja? Talvez Ele queira até dizer, há muitas coisas que precisas te libertar para poder aceitar esta realeza. Meus anseios, minhas inquietações, talvez Ele está a olhar para os meus rancores, talvez para as minhas vaidades ou ambições. Quem sabe, sonhos autorreferenciais. Talvez o Senhor olhe para mim e queira perguntar, e aquela pessoa
cujas palavras tuas machucaram, porque não te fazes servo. Aceita esta realeza, que o Rei seja Deus, que seja Ele, na sua misericórdia, inspirar teus sonhos e anseios. Quem sabe o Senhor olha para mim e pergunta: aceitas que eu seja rei, vestido de avental, que serve porque ama, e porque ama se faz servo? Se aceitas, vem comigo lavar os pés de quem precisa do amor de Deus. Queres fazer parte? Ele continua a olhar para mim até se esqueceu de Pilatos e aguarda a minha resposta. É este o momento da minha oração.